isso é importante acompanhar as missas. Hoje também vamos dar continuidade a esse tema de como fazer uma boa confissão. Já falamos como devemos evitar os pecados graves, como evitar as confissões mal feitas. É importante seguir as missas para poder acompanhar. Como eu digo, é importantíssimo. Quando a gente tem a oportunidade, tem de ir à missa, deixar tudo. Sobretudo porque são momentos raros. A última missa, creio que deve ter sido em janeiro. Aí agora, final de maio, talvez em outubro, e assim são poucas missas. Então os fiéis têm de aproveitar para ir ouvir, sobretudo ouvir os sermões, tomar nota, escrever, memorizar as coisas. Tem gente que vai para a missa, não entende nada, não ouve nada, está dormindo, não presta atenção. Sai da igreja, não sabe de nada. Vive, por isso que vive todo mundo errado aí, a vida errada. O que aprendendo? Não aprendi nada, estava dormindo, cochilando na igreja. Então não adianta de nada ir para a missa e dormir ou ficar pensando em outras coisas. Chama-se distrações. A pessoa, em vez de prestar atenção nas coisas, na oração, no rosário que a gente está rezando, ou no sermão ou na missa, está pensando em outras coisas. Quando eu vejo, já terminou a missa. A pessoa sai, tudo bem, fulana, conversa, não sabe de nada. Prestar atenção. Porque são coisas sérias e que dependem da nossa salvação eterna. O que isso quer dizer, meu Senhor? Que se eu não aprender essas coisas, eu vou para o inferno, eu vou me condenar, vou perder a minha alma. Não vou saber conduzir a minha família, porque não sabe de nada e não aprendeu nada. Então, prestar bastante atenção. E como eu digo, se possível, tomar nota das coisas. Quem tem a cabeça ruim tem que estar escrevendo as coisas. Tomando nota, memorizando. São coisas importantes, como eu digo, que dependem da nossa salvação. A Santa Missa não é uma brincadeira. O que a gente está falando aqui não é uma brincadeira. São coisas que, se vocês não seguem, se vocês não aprendem, vocês vão se perder. Então, prestar o máximo possível de atenção, memorizar essas coisas, guardar na nossa mente, ou decorar, que vem do latim decor, de coração, guardar no coração. Isso quer dizer decorar. E memorizar. Aprender as coisas. Conhecer os mandamentos da lei de Deus, conhecer os sacramentos, os 7 pecados capitais, os mandamentos da igreja. Tudo isso a gente tem que aprender, memorizar. Como rezar o rosário, os mistérios do rosário. Tem gente que não sabe até hoje quais são os mistérios do rosário. Agora sabe da vida dos outros, da novela, de tudo. O que não presta, sabe? Memoriza tudo, presta atenção em tudo. Agora nas coisas de Deus, isso é tão preguiçoso. Ou seja, o que não presta a gente aprende rápido, os maus exemplos, basta a gente veja o que for de coisa errada que não presta a gente aprende logo. Agora as coisas de Deus da religião, uma oração não sabe. E tudo isso vamos prestar contas a Deus. Então, prestar atenção nas coisas, sobretudo as coisas espirituais. Está em jogo, como eu digo, a nossa salvação eterna. É o maior negócio da nossa vida, o maior. Não é ir para a escola, não é ir para a faculdade, não é ser médico, doutor, advogado, milionário, ganhando a loteria. Nada disso é importante. O negócio mais importante da nossa vida é a nossa salvação eterna. Isso daqui passa. Eu convido a qualquer um aqui e visitar o cemitério. Todo mundo vai para lá. Criança, jovem, adulto, velho. Todo mundo aqui vai para o cemitério. Morrer. Ninguém vai levar nada. Casa, dinheiro, nada. Títulos, nada. Todo mundo vai para a cova. Virar pó. Os vermes comer tudo a carne, tudo. Não adianta ser bonito, saudável, doente, nada. Tudo vai morrer, ninguém vai levar nada. A única coisa que importa é, eu vou me salvar, eu vou para o céu depois que eu morrer? Ou não?
Por isso que é o negócio mais importante. As outras coisas são importantes. Comer, beber é importante também, senão a gente morre, evidentemente. Mas isso não deve ser, a nossa vida não deve girar em torno disso. Deve ser o negócio da nossa salvação. Então eu tenho que fazer de tudo para encontrar esse caminho, para seguir esse caminho. O resto não me interessa. Ou vou me dedicar pouco, mas vou me dedicar mais à vida de oração e às coisas de Deus. Porque, como eu digo, o que adianta ganhar o mundo, ganhar na loteria, na Mega Sena, ser doutor, médico, advogado, ter não sei quantos tipos de faculdade, morrer e ir para o inferno? Então, é o que eu digo, prestar atenção, ir nas missas, acompanhar as coisas que a gente está falando, para levar uma vida melhor. Estávamos falando na outra missa passada sobre a confissão. Esse sermão está na internet aí. É só entrar no canal lá do Cardoso, lá ele postou o vídeo hoje, né, sobre a confissão. Quem perdeu tem que ir lá acompanhar. Essas coisas que eu estou ensinando aqui para vocês não vão aprender nunca em lugar nenhum. Jamais nenhum padre aqui em nenhuma paróquia ou bispo vai ensinar o que eu ensino aqui. E essas coisas vão acabar. Eu vou morrer, os padres também. Talvez nem tenham padre mais para vir para cá. E quem está aqui, que está aprendendo ouvindo isso, talvez nunca escute mais de nenhum padre em lugar nenhum. E vai ter que guardar essas coisas. Passar para os filhos, transmitir para alguém. Isso vai acabar. Pouquíssimos padres vão haver, pouquíssimos bispos vão haver no futuro. Nessas paróquias aí, com esses padres, esses falsos bispos, vocês vão aprender o que não presta, o caminho da perdição. Então vocês têm um privilégio. Nem todos os estados nós podemos ir, podem ter missa. Tem lugar que não tem missa, não tem padre, nada, as pessoas não sabem de nada. E vocês têm essa oportunidade e têm que gravar, memorizar tudo, fazer o máximo possível para aproveitar essas coisas, porque isso vai acabar. Vamos ver alguns exemplos hoje que talvez nos ajudem a meditar nessas coisas, ter profundidade das coisas. Em vez de pensar mais no mundo, nas coisas do mundo, pensa mais, como eu digo, na nossa salvação e nas coisas de Deus. Porque tem gente que tem 80, 90 anos que nunca pensou em nada dessas coisas, levava uma vida, sempre comia, trabalhava, bebia, nunca pensei em nada disso. Tem gente que está no hospital morrendo agora, que nunca rezou, nunca se confessou, nunca foi na missa, nunca ligou para nada disso. Está morrendo aí, tá, uma idade avançada e nunca prestou atenção em nada. E aqui vocês têm essa oportunidade de mudar de vida, de conhecer a verdade, né, e de levar uma vida séria. Não é brincadeira, a maior parte das pessoas deixam para se converter, entre aspas, ou para pensar nisso, no céu, ou na sua salvação, quando estão morrendo. E olhe lá, hoje em dia todo mundo morre sem padre, sem confissão, sem extrema-unção, sem nada. Você vai nos hospitais hoje, em vez de encontrar os doentes ali rezando, se preparando para morrer, estão tudo assistindo Faustão na televisão e novela. E coisas pornográficas que não prestam na televisão. Os hospitais hoje tudo cheio de televisão lá. A distração dessa gente que está se preparando para morrer, os doentes, é isso, é bobagem. É triste. Muita gente morre hoje sem Deus, sem nada. Sem nunca ter rezado um rosário, sem nunca ter ido numa missa, sem nunca ter feito primeira comunhão. Muitos nem são batizados. Então prestar atenção nessas coisas. Para onde é que eu vou? Qual vai ser o meu futuro? Então, Santo Antônio Maria Claret, no seu livro que eu já recomendei, também postei hoje lá no grupo, entrar no WhatsApp, lá tem um livro em PDF, todo mundo pode ler diretamente ou imprimir, mandar imprimir e estudar essas coisas, né? É um manual de orações também e de exemplos práticos de como deve ser a vida do católico. Então, dá um exemplo lá no seu livro. Exemplo de um homem que fazia más confissões. Fazia confissões ruins. E depois, quando quis confessar-se,
devidamente, corretamente, não pôde. Porque bem o diz o mesmo Deus: buscar-me-eis e não me achareis, e morrereis em vosso pecado. Então, às vezes a gente perde tempo, né? Tá lá os padres confessando, vem de tempos em tempos, ninguém sabe quando vai ser a próxima confissão. Então, em vez de se preparar e fazer uma boa confissão, não está nem aí. Diz, pois, Santo Afonso de Ligório, que nos anais dos padres capuchinhos se conta de um que era tido por pessoa de virtude, mas que se confessava mal. Tem gente que até é bem intencionado, ou que não comete pecados graves, mas não sabe se confessar. Era uma pessoa de virtude, mas se confessava mal. Como caísse gravemente doente, foi avisado que se confessasse e fez chamar um padre, o qual disse logo que chegou: meu padre, dizei que me confessei, mas eu não quero confessar-me. E por quê? Lhe replicou admirado o padre. Porque estou condenado, pois não tendo me confessado nunca inteiramente de meus pecados, Deus em castigo me priva agora de poder confessar-me bem. Então essa pessoa nunca se confessava corretamente durante toda a vida, escondia pecados, tudo isso, e na hora que estava morrendo, quando o padre foi lá, ele falou: eu nunca me confessei bem mesmo, e não é agora que eu vou me confessar. Morreu assim e se condenou. Dito isto, começou a dar terríveis uivos e a despedaçar a língua, dizendo: maldita língua, que não quiseste confessar os pecados quando podias. E assim fazendo em pedaços a língua, e uivando horrivelmente, entregou a alma ao demônio. E seu cadáver ficou negro como um carvão, e ouviu-se um barulho espantoso, seguido de um cheiro insuportável, um mau cheiro. Uma alma condenada. E tudo isso por causa, não se confessava bem, escondia as coisas, não contava, não revelava, fazia pouco caso da confissão. Depois, no final da vida, morreu e se condenou. E dizem que quando a gente morre, imediatamente vêm os anjos ou os santos, ou as almas do purgatório, que nós rezamos para tirar essas almas do purgatório. Então, quem é devoto das almas do purgatório, quantas almas nós tiramos do purgatório, oferecendo sacrifícios, indulgências, orações pelas almas que estão no purgatório. Quanto mais tiramos almas do purgatório, mais quando a gente morre, essas almas vêm em nosso auxílio. Os anjos, os santos, Nossa Senhora. Conheço muitas histórias, né, de santos e mesmo de pessoas comuns, que na hora da morte veio Nossa Senhora visitar aquela alma. Ou, nesse caso das pessoas condenadas, quando a pessoa morre, imediatamente vem os demônios levar do corpo aquela alma e levar para o inferno. E há vários relatos disso, né? Muita gente que morre, né, numa situação ruim, os demônios levam imediatamente aquela alma para o inferno. E a gente tem que pensar nessas coisas. Qual vai ser o meu destino? Quando eu morrer, eu vou ver a quem? Tem gente que acha que vai ver a Deus e quando vê um bicho ruim. Um segundo exemplo de Santo Antônio Maria Claret, exemplo de uma donzela, de uma moça, que morreu também impenitente e desesperada. Diz o padre Martinho que na província do Peru havia uma moça índia chamada Catarina, a qual servia a uma boa senhora que a levou a batizar-se e frequentar os sacramentos. Confessava-se sempre, mas calava os pecados. Chegado a hora da morte, confessou-se 9 vezes, mas sempre sacrilegamente. E acabadas as confissões, dizia às suas companheiras que calava os pecados, que não falava tudo. Mesmo na hora da morte, tinha vergonha, não sei o que, e escondia os pecados. Estas foram contá-lo à senhora, que sabia por sua mesma criada moribunda que estes pecados que calava
eram pecados de impureza. Então ela falou isso para as amigas que escondiam os pecados, e essas amigas foram contar a essa senhora que a criou, né? Falou, olha, ela está morrendo e está escondendo pecados graves, e normalmente são pecados de impureza, porque são pecados escandalosos. Muita gente tem vergonha de contar esses pecados na hora da confissão. Avisou, pois, ao confessor, o qual voltou para falar com a doente, a que se confessasse de tudo. Mas Catarina obstinou-se em não querer dizer aquelas culpas ao confessor, chegando a tal ponto de desesperação, que disse por último, Padre, deixai-me, não vos canseis mais, porque perdeis o tempo. E virando as costas ao confessor, pôs-se a cantar canções mundanas. E estando para morrer, como suas companheiras a exortassem a que tomasse o crucifixo, respondeu, qual crucifixo? Qual história? Não o conheço, nem quero conhecê-lo. E assim morreu essa moça. Então, não quis se confessar, falou para o padre, nem vem aqui para não perder seu tempo, eu não vou me confessar. E morreu assim, sem uma cruz, sem um rosário, sem nada. Desde aquela noite começaram a ouvir-se tais barulhos e a sentir-se tal mau cheiro, que a senhora se viu obrigada a mudar de casa, e depois apareceu já condenada a uma sua companheira, dizendo-lhe que estava no inferno por suas más confissões, por causa das suas confissões sacrílegas, pecaminosas, que ocultavam os pecados. Então, são coisas muito graves, não? Que nós temos que ter em conta isso. Não? Parecem coisas pequenas, uma falta de preparação, por isso que a gente passa o exame de consciência, recomenda todos os anos fazer uma confissão geral. Ah, moço, eu tenho que me confessar desde os pecados que eu me lembro da juventude. Se alguém morre, né, sem confessar um pecado, sem se arrepender desse pecado, não vai para o céu, não sobe. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado preparando a nossa confissão. Por isso que a gente recomenda sempre aos fiéis se confessarem, né, semanalmente, toda semana quem pode, quinzenalmente, a cada 15 dias, ou mensalmente, uma vez por mês. A igreja ainda, né, diz ao menos uma vez por ano. Tem gente que nem isso faz. E é confessar ao menos uma vez por ano, né, quem vive na graça de Deus, quem não tem pecados graves, isso há muitos anos atrás. Hoje, já semanalmente, já é difícil alguém viver na graça de Deus. O mundo de hoje é assim, você sai na rua, está todo mundo nu, pelado, na internet, no telefone, lá nos computadores, só tem coisas desonestas, pecaminosas, em todo canto. Você anda na rua hoje, tem que andar rezando o terço e olhando para o chão. Tem que ter até cuidado para não ser atropelado. Não vai atravessar a rua, porque se você olha, ou quem olha, se você caçar alguma coisa, você só vai ver coisa ruim. As modas indecentes, os costumes, as pessoas depravadas hoje em dia, as conversas ruins, tudo. As más amizades, os amigos só falam coisas que não prestam, sobre assuntos que não prestam, desonestidades. Sobretudo quem tem amizades com pessoas que não são católicos, que não são da religião. Aí é só coisas mundanas. Como se manter na graça de Deus? Então, preparar a confissão sempre. Né? E cuidado, né? Porque toda hora, se a gente não prepara, pode esquecer dos pecados. Então, falar só... E se lembrar de alguma coisa, já tomar nota e preparar para a próxima confissão. Quando for confessar, fala isso, os pecados que eu esqueci, que eu não lembro. Pecados passados, antigos, sobretudo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a confissão. Então, queridos fiéis, rezemos. As Sagradas Escrituras são cheias de exemplos assim. Os santos também nos ensinam, nos exortam a uma vida de santidade aqui, como eu digo. Tem gente que acha que não, que isso é muito rigoroso, porque
não é muito escrupuloso, como assim todo mundo vai para o céu e se salva. Então, muito cuidado. Até a Bíblia diz o contrário, que a maioria das pessoas se condenam. A maioria das almas vão para o inferno. E não basta ir muito longe, não somente na Bíblia, Nossa Senhora em Fátima, a mesma coisa. No terceiro segredo de Fátima, Nossa Senhora, nos segredos de Fátima, um dos segredos foi a visão do inferno. Jacinta, Francisco e Lúcia, as 3 criancinhas que viram Nossa Senhora em Portugal, em Fátima. Uma das coisas que viram, que Nossa Senhora mostrou para elas, foi o inferno. Esses falsos padres aí, dessa igreja moderna, da igreja nova, não acreditam no inferno, nem falam no inferno. E Nossa Senhora fez questão de mostrar para as crianças. Tem gente que diz assim, não, o Senhor fala muito dessas coisas, não pode falar, vai traumatizar as crianças. Eu só estou falando, e Nossa Senhora mostrou o inferno para as crianças. E tem fotos, tá nos livros aí na internet, pode procurar. Exatamente de quando as crianças viram esse lugar terrível, o rosto delas ficaram espantadas. Lúcia, Jacinta, fala, e Francisco, depois que essas crianças viram o inferno, a vida deles nunca mais foi a mesma. As crianças rezavam tantos rosários, faziam tanta penitência, que nós não conseguimos acompanhar a vida dessas crianças, de oração e de penitência que faziam essas crianças. E elas viam um rio de fogo e as almas ali queimando naquele lugar de fogo terrível, como carvões, brasas incandescentes, eram aquelas almas com monstros assim, com figuras horríveis. Isso em 1917. Nossa Senhora falou, muitas almas aí caem no inferno por causa dos pecados de impureza, de imodéstia. Nossa Senhora falou, vão vir modas que vão levar muitas almas para o inferno. Mini saias, shorts, essas roupas apertadas, roupas transparentes, decotadas, que usa se está aí na rua, basta sair. A desonestidade, a imoralidade, tudo isso. O mundo moderno, você pode ver que todo mundo gira em torno disso. Da prostituição, de pornografia, de tudo isso, e ninguém consegue se livrar disso. É a tática do demônio, agora nos últimos tempos, para levar mais almas para esse lugar terrível. Então nós temos que prestar atenção nessas coisas. E essas coisas existem. Então, queridos fiéis, não podemos andar por aí desavisados, ou que não ouvimos essas coisas, ou que não sabemos de nada, porque Deus um dia vai prestar contas de tudo isso para nós. Todo mundo vai ser julgado, vai se apresentar diante de Deus para prestar contas a Deus, de tudo. Então muitos podem criticar, não, mas ali são fanáticos, tá vendo como se vestem assim, aí zombam dos católicos e tudo isso. Fulano é beato de sacristia, de igreja, passa o dia inteiro rezando, não sei o quê. Normalmente quem diz isso é uma alma condenada já. São pessoas do mundo, que trabalham para o demônio e querem perder quem está na igreja e quem está na oração. Quem quer uma vida de santidade, o pessoal começa a dizer, fulana quer ser santa. Claro. Nós temos que imitar os santos. Fulano já pensa que tá no céu, não sei o quê. Graças a Deus. Pior se estivesse no inferno ou se fosse um demônio. Agora, se for um santo, está ótimo. Uma beata. Fulana já é uma beata ali. Olha como se veste, já vive em negócio de igreja. Esse é um elogio para o católico. Vamos ser perseguidos, caluniados, tudo isso, mas temos que ter em mente. Eu vou prestar contas a Deus, eu tenho que ser fiel e eu tenho que evitar toda essa contaminação do mundo. E não somente eu, mas quem é casado também, a família inteira, os pais que vão dar conta da salvação dos filhos. Imagine que tristeza vai ser para os pais que conseguirem se salvarem para o céu e verem os filhos condenados no inferno. Porque vão se separar, toda a família vai se separar. O marido vai para o inferno, a mulher vai para o céu, a mulher vai para o inferno, o marido para o céu.
os filhos no purgatório, no inferno. Imagine que confusão vai ser no último dia para uma família que não perseverou na graça de Deus. E a responsabilidade dos pais, imagine a tristeza dos pais vendo que não educaram os filhos corretamente na sã doutrina, não ensinaram os filhos a rezar, não ensinaram os filhos a se vestir modestamente, perderam os filhos. E os pais vão prestar muita conta, vão prestar contas a Deus. Por isso que ter família hoje não é fácil, não é para qualquer um. E é por isso que quase não existe famílias, irmãos, sérias, católicas. Tem qualquer coisa por aí. Aí briga, se divorcia, arruma outro, já está não sei quantos casamentos, confusão. Bagunça tem muita por aí. Agora, família correta, família certa, que casou na igreja, que teve os filhos, que ensinou, que educou na religião, que são pessoas de bem, raramente, não existe mais. É difícil você encontrar hoje pessoas que são casadas na igreja já há 20, 30, 40 anos, 50 anos. A maioria hoje das pessoas são de pais separados, pessoas divorciadas, que não perseveraram. Então, ver essas coisas, observar o que eu estou fazendo da minha família, do meu casamento, dos meus filhos, tudo isso. Vocês vão prestar contas a Deus por isso. Então, rezemos, não nos desesperemos. Tem uma senhora que diz, não, os seus sermões é para a pessoa se desesperar, sair de lá e dar um tiro na cabeça. E se mata, não, calma, não é assim. Enquanto temos vida, há salvação, há esperança. Agora tem de ter força para mudar de vida. O marido, a mulher, as crianças, todos. Temos que mudar. E essa mudança começa pela devoção a Maria Santíssima. Quem tem devoção a Nossa Senhora se salva. Agora, dificilmente se salva quem não é devoto de Maria. Pode ter certeza que a família que reza o Santo Rosário todos os dias, ali é uma família católica e o demônio não entra ali e não mexe com aquela família. Se os filhos e os pais se reúnem todo dia diante da imagem de Nossa Senhora, diante do crucifixo, para rezar o rosário, pode ter certeza que ali está seguro. Agora, se não reza o rosário, se fica lá deitado no sofá, no celular, na televisão, vendo novela, todas essas outras porcarias aí, bebedeira, bagunça, música indecente em casa, roupa indecente, e essa família vai pro buraco. Em vez de ser uma casa de Deus, vai ser uma casa do Satanás. A casa do católico, o lar católico, tem que ser um lar de oração, de piedade, de amor a Nossa Senhora, aos santos, a Nosso Senhor. Então, começar aí, pela devoção a Nossa Senhora. O marido chega do trabalho, se reúne com a esposa, com as crianças, e ali é sagrado, o Santo Rosário. A igreja pede muito isso para insistir na oração em família, é muito poderosa. E é uma barreira contra os ataques do demônio. Agora, uma família que não reza, que não tem devoção a Nossa Senhora, então pode ter certeza que vai ter problemas. Então, antes de casar, aqueles que querem casar, né, que pensam nisso, que têm esse sonho, os que já são casados, as famílias que já estão aqui constituídas, pensar nisso. Se a minha casa não é uma casa de oração, vai ser uma casa de perdição, infelizmente. E aí vai acontecer todas essas histórias que a gente conta aqui, vai se passar nas famílias aí de vocês, infelizmente. E vai acontecer tudo isso que eu falei. Depois, quando morre, todo mundo se separa aí. Aí vai começar as lamentações. Eu deveria ter feito isso, já era. Quando a gente morre, acabou. Enquanto a gente está vivo, pode ainda fazer alguma coisa, mas depois da nossa morte, só choro e ranger de dentes, ou alegria eterna. Duas coisas. Ou se lamentar e chorar de tristeza, ou estar alegre e contente lá junto de Nosso Senhor e da Santíssima Virgem. Então, queridos fiéis, peçamos no nosso rosário diário, nas nossas orações, nas nossas comunhões, nas santas missas, pedir a Nosso Senhor que nos mantenha firmes nesse combate. Que possamos perder tudo, mais amizades, mais companhias,
tudo, perder o mundo, perder negócio, dinheiro, emprego bom, tudo que for. Mas permanecer firme na lei de Deus. Na lei de Deus. Pedir essa firmeza. Continuar firme no caminho da santidade. Fugir das ocasiões de pecado, fugir dos pecados graves e viver na graça de Deus. Pedir não vai ser fácil e vai ser uma vida inteira de combates. Esse combate só termina quando a gente morre, quando está no caixão, aí acabou. Mas enquanto ainda não estamos no cemitério, vamos continuar aí nesse combate até a hora da nossa morte. E parece que somos mais tentados quando somos mais velhos. Hein? Tem gente com 70, 80 anos aí, tem muitas tentações. Tem gente que está morrendo cheio de tentações. O combate ainda é maior. Na hora da morte parece que o demônio vai logo lá. Vou tentar, vou ganhar esse daí agora. Para ver se no último momento eu levo essa alma. Então vai ser combate, vai ser um combate muito grande. Tentações terríveis. Até a hora de se apresentar diante de Deus, do nosso Juiz Supremo. E de Nossa Senhora, nossa Rainha. Nossa Mãe. Então peçamos a intercessão deles, não vai ser fácil essa guerra, esse combate, mas com a graça de Deus, com os sacramentos e com uma vida de oração e devoção a Nossa Senhora, vamos conseguir vencer esse combate. Quantos santos não temos na nossa igreja? Praticamente é um santo para cada dia que nós temos ou mais. Quantos aí estão no céu, se salvaram, porém que fizeram violência? Pode ler a vida de todos os santos. Todos eles fizeram muita penitência, muita mortificação, sofreram muito para conseguir o céu. E nós, modernos, queremos o céu de graça. Fácil. Todo mundo se salva, todo mundo vai gostar, não precisa. Isso é exagero. Então, muito cuidado. Não vai ser fácil. A porta é estreita. Mas, como eu digo, se temos Nossa Senhora do nosso lado, São Miguel Arcanjo, nosso anjo da guarda, vamos perseverar, se Deus quiser, no caminho do bem, seguindo aí até o céu. Ave Maria Puríssima. Sem pecado concebida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.